Bom, pessoal, a paz do Senhor. Aqui é o professor Maicon. Estamos iniciando mais uma lição da nossa CBD. Estamos um pouquinho atrasado ainda. Lição de número 5 do primeiro trimestre de 2021. A nossa revista tem por tema o verdadeiro pentecostalismo. A nossa lição, fruto do Espírito. O eu crucificado. Olha que tema legal para a gente trabalhar hoje. Nosso objetivo geral é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da fé cristã. Objetivo específico, conceitual fruto do Espírito, distinguir e relacionar fruto do Espírito e dons espirituais, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então há uma contradição aí, né? Uma oposição entre a carne e o Espírito. A gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui, né, a visão geral da nossa lição. Vou até tirar a minha imagem aqui da frente para vocês visualizarem melhor. Essa arte do nosso amigo Numi Santos, do canal EBDville. Texto áureo da nossa lição é: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e em crença pela virtude do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Nossos temas gerais, né, são o fruto do Espírito na vida do crente, diferença e relação entre fruto e dons, e o Espírito se opõe à carne, né? Muito bem, vamos avançar aqui. Leitura bíblica em classe, está lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículos 16 a 26, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha a oposição aqui, de uma contra a outra. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só aqui, ó, vontade submissa ao espírito. Ó. Aqui está dizendo que a nossa vontade ela é submissa à vontade do espírito, ó, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, né? Porque a lei ela está posta para quem faz o que é mal. A lei ela não foi feita para quem faz o que é bom. Então aqui a gente vê algumas chaves bem interessantes. Olha só. Primeira coisa que a gente vê aqui, ó, que existe uma oposição, olha, contra, né? Uma oposição entre o espírito, né, e a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só, quereis aqui tem a ver com vontade. E tem uma frase que fala assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, isso quer dizer que a vontade ela está submissa ao espírito, né? E a pessoa fala que a vontade dela é submissa ao espírito, e quando a pessoa faz uma coisa que é errada, alguém chama a atenção, ela fala: mas eu sou assim. Eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Então, isso também é contraditório. Entendeu? A nossa vontade está sendo guiada por quem? Pelo Espírito, ó. Porque se sois guiados por quem? Pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Isso são as obras da carne. Ó. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha, tem muito crente pecando, obra da carne. E coisa semelhante a essa. Acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, olha aqui, ó, isso aqui é uma ação. Tá vendo lá como a vontade ela gera aqui, ó, uma ação.
tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. E guarde bem que aqui está falando, ó, o fruto. Então é singular, não é plural, não é os frutos, mas é o fruto. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, unanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não. Quem faz o que é bom não teme a lei. Quem teme a lei é quem faz o que é mal. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha só, de novo, ó. Ele está insistindo muito nessa palavra aqui, ó. Concupiscência. Concupiscência é a característica de quem cobiça, de quem deseja. Então, essa palavra aqui, ela tem uma relação com desejo, né? Também tem uma relação com o que a gente vindo agora, ó. A letra, porque estou fazendo aqui com o mouse, né? Mas tem uma relação com a vontade. Se vivermos no Espírito, e andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os destinos no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre carne e espírito e a função do fruto do Espírito. Olha só isso tudo aqui, pessoal. Lembra de novo, ó. Isso aqui lembra ação. Tiago, ele já nos dizia que a fé sem obras, ela é morta. Então, desejar, mas não agir, é complicado. Deixa eu voltar aqui, né? Um pouquinho. Pronto, estou de volta. Ponto 1, definição. Jesus nos salva. Olha quem é que nos salva aqui, ó. Começou bem o texto, né? Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa. Olha só, instantânea e também gradativa. Por meio do crescimento da graça de Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Vamos falar na próxima lição. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto do Espírito. Então, olha só, pessoal. Ele está falando aqui que Jesus, ele opera, ele nos dá o Espírito Santo, nos renova, coloca em nós um desejo diferente do nosso desejo natural, né, adâmico, um desejo de fazer o que é bom, enquanto a nossa natureza adâmica, ela põe um desejo, olha aqui a palavra de novo, ó, fazer o que é mal, né? Então, o fruto do Espírito, ó, o fruto do Espírito é um resultado natural de um processo de amadurecimento na vida do crente. Se o crente não está manifestando o fruto do Espírito, então ele está precisando amadurecer. O fruto, no singular. Alguns expositores estranham a falta de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular. Quando era de se esperar, frutos. O missionário Eurico Eggstein explica esse singular desse fruto como uma laranja. É um exemplo que ele dá, né? Que tem seus gomos. O
fruto que aparece logo em seguida é o amor. Na versão Almeida Corrigida, 1969. Diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são reflexos do amor. O amor, né? O amor, né? Tem até um texto que ele fala. O amor, ele é o vínculo. Ele é o vínculo da perfeição. Quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que o amor, ele manifesta o fruto do Espírito. Ele fala, o amor é paciente, o amor, ele é longânimo, o amor, ele não se ira, ele não trata com leviandade, né? Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 13, pega a sua Bíblia, venha junto comigo aqui no texto, né? Versículo 4, o amor é sofredor, ele é benigno, olha a benignidade. Ele não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então o amor, ele é o vínculo da perfeição. E ele une todas as características, gozo, paz, unanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem manifesta essas características? Donald G. chama o fruto de espírito de 9 modalidades, né? Atributos, modalidades, características, né? Do fruto. A forma singular sugere que ela se produz a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com a confusão das obras da carne. As obras da carne, elas são divergentes, né? Cada obra, ela faz um mal por si só. Cada obra, ela traz um dano por si só. Ela é ira, ela é porfia, emulação, dissensão, facção. É tudo aquilo que se opõe a Deus. Já o fruto do Espírito, ele é ao contrário. Ele é unidade. Ele tem 9 atributos. Mas esses 9 atributos, ele compõe o mesmo, né? Ele dá o exemplo da laranja. Minha laranja ficou bem feinha aqui. Você tem uma imagem melhor mais na frente, né? São 9 atributos que compõem o mesmo fruto. Tô parecendo um limão. Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Esse aqui é uma laranja legal, feita pelo Enomi. Ele é muito melhor de arte gráfica do que eu. O fruto do Espírito é só um fruto. Não são 9 frutos. Não é que a benignidade, a bondade, eles sejam 2 frutos, mas eles são atributos do mesmo fruto. E quem dá esse fruto, quem opera, né, nesse fruto é o Espírito. São os frutos que ele opera, da maneira que ele opera em nós. Ele põe fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, né? Aqui tem um rol de atributos do fruto do Espírito, né? Amor, que é o primeiro da lista, né? Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos. Mais uma vez, desejam. Porque da concupiscência que nasce todos os males, né? A pessoa deseja, depois ela realiza, depois ela executa o mal. Mas primeiro nasce com o desejo. Aí eu te pergunto, para onde está virado os teus desejos? São desejos de coisas boas, né? De coisas que agradam a Deus? Ou são impulsos carnais, né? Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir ao estilo de vida dos crentes, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando boa obra, olha aqui, a obra é ação, e crescendo no conhecimento de Deus, olha aqui a maturidade. Andar e agradar a Deus, e andar em amor, andai como filhos da luz, andai nele. O apóstolo Pedro ensina, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra. Então nós temos que andar no Espírito, ou seja, nós temos que caminhar
direcionando nossos anseios, nossos desejos para aquilo que agrada a Deus. A nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo, ele tem que estar voltado para aquilo que agrada a Deus. A gente não pode andar como ovelhas perdidas por aí, mas a gente tem que deixar ser guiado pelo nosso pastor. Amém? Bora aqui avançar no assunto. Aqui é uma breve relação do fruto do Espírito, né? Que ele tem manifestações em diversas direções, né? Ele tem relações em direção a Deus, que são manifestadas no amor, na paz e na alegria, né? Isso é uma coisa que vem de Deus para nós e nós devolvemos em direção a Deus. Ele tem uma relação, isso aqui é chamada relação vertical, né? Vertical é para o alto, né? Top-down, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Essa relação aqui é chamada de relação horizontal. A relação horizontal, ela é experimentada com o meu próximo. Porque aquele que diz, eu amo a Deus, mas não suporta o seu irmão, é mentiroso. O amor de Deus não está nele, né? Assim diz a palavra de Deus. Então eu manifesto com o meu próximo a fidelidade, mansidão, eu sou manso com ele, a temperança, eu tenho tudo na medida certa, a paciência, a amabilidade, a bondade. E tem uma relação que é chamada de intrapessoal, ela é nossa conosco mesmo, né? Ela está aqui dentro de nós. Ela é comigo, eu também manifesto amor, eu também manifesto a paz, eu também manifesto a alegria em mim, que advém de quem? Advém de Deus na minha vida. Também é uma imagem do nosso amigo Nome Santos. Diferença e relação entre fruto e dons do Espírito. O que é em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte. O fruto é do Espírito e os dons também vêm do Espírito. Então, a similaridade entre o fruto e os dons é a origem, né? A fonte. A primeira e a maior modalidade do Espírito é o amor. E as demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito. Representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. A gente acabou de ler, né? Ainda que eu falasse, olha, falar é dom. A dos homens e dos anjos sem amor, eu nada seria, né? E os dons são passageiros, né? E aí ele fala que havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão. Mas o amor, ele nunca perece, ele nunca acaba, né? O amor é eterno. Então, o dom que você procura, ele vai acabar. Uma hora ele vai acabar. Mas o amor, ele vai permanecer para sempre. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-lo. Ou seja, o fruto do Espírito é essencial na vida do crente. Ele é primordial na vida do crente. O crente, ele tem que manifestar o fruto do Espírito Santo. O fruto é mais importante que os dons. Mas isso não quer dizer que os dons não são importantes. Os dons são importantíssimos. Porque, como eu falei na aula passada, os dons têm um caráter prático. Eles são a colher do pedreiro. Eles são a enxada do agricultor. É aquilo que nós temos em mãos para fazer o trabalho do Senhor. É a vontade de Deus que os irmãos e irmãs não ignorem os dons espirituais. Que busquemos os melhores. E desejos e profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. Olha aqui a comparação. A igreja é um edifício. Não é possível uma construção seguir sem um andaime. Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Não haverá necessidade de dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja de hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Apocalipse 21 e 22. No mundo vidou a necessidade desses recursos do espírito, né? Porque tudo vai ser diferente lá, é outra realidade. O espírito se opõe à carne, né? Tópico 1 do terceiro, subtópico 1 do terceiro tópico, né? O legalismo.
Há um acentuado contraste. Olha só, contraste, né? Há um acentuado contraste. Passou abençoado com o carro aqui fazendo barulho. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que, para ser legalista, ou seja, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no espírito, depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia, é o egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença, né? O que é legalismo, pessoal? O legalismo, ele tem a explicação dele na própria palavra, né? Vem de legal, né? Legal, ele lembra o quê, né? Legal lembra lei. Não é legal de bacana. É legal de aquilo que tem foro de lei, né? Então, legalismo, pessoal, é uma obediência cega à lei. Entendeu? Às vezes, né, a gente tem que usar o bom senso com a lei. A lei, ela diz uma coisa, mas nós temos que tomar cuidado. Não pode ser no ferro e fogo, né? Tem uma passagem lá no Velho Testamento que fala que se um filho for rebelde, ele deve ser morto. A lei de Moisés, ela era rígida. E aí a gente vai ler aqui na Bíblia, e aí o nosso filho se rebarba, a gente vai seguir a lei de Moisés, a gente vai matar o nosso filho. Não era a vontade de Deus a morte do filho, não era o desejo dele. Não era o desejo dele que os homens dessem carta de divórcio para as mulheres. Ele não queria o divórcio. Deus, ele tem um compromisso com o casamento. Mas a lei mosaica, ela impõe alguns limites sobre os homens, porque o pecado, a carne, ela se manifestava, né, de maneira muito contundente. Então a lei, ela tenta conter a carne. Então quem vive na carne vive debaixo da lei, porque a lei tem compromisso com a carne. Mas quem vive no espírito vive conforme a graça de Deus. A graça é manifesta na sua vida. Então quem vive no espírito tem compromisso com a graça. Quem vive na carne tem compromisso com a lei. Entendeu? Bora para o próximo tópico. A carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, né, tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos pequenos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, junto dos impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, a gente lembra de pneu, né, de carro, vem daqui. Pneu de carro vem daqui. Pneuma é espírito, vento, sopro, respiração, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano e aos anjos e aos espíritos imundos também, né, pneuma. É só prestar atenção ao contexto para saber que o espírito, aqui espírito, olha só, provai pois os espíritos. Aqui espíritos, o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, o nosso desejo, volta para a palavra desejo, né? O nosso desejo, né? A nossa vontade, ele é conduzido por quê, pessoal? O nosso desejo, nossa vontade, ela é conduzido pelo Espírito. A gente não faz a nossa vontade. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Então o meu caminhar, ele é guiado pelo Espírito. A minha vontade, o meu desejo é guiado pelo Espírito. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do
eu. Jesus até fala para Pedro, né? Quando você era jovem, Pedro, você ia para onde você queria. Mas quando você ficar velho, Pedro, você não vai para onde você quer. Vão te levar pelas mãos. Aqui nós temos uma comparação, mais do nosso amigo Numi Santos, né? Entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Enquanto a carne, ela vive em homicídios, o Espírito vive em amor. Então quem ama não mata, né? Enquanto a carne, ela se ira com facilidade, quem vive no Espírito é manso. Se você está perdendo a paciência muito, busque mais o Espírito. Trabalhar na sua vida. Quem vive na carne vive em prostituição, vive em inveja, vive em dissensão, vive em porcarias. Quem vive no Espírito tem temperança. O que é temperança? A temperança vem de tempero. Tempero é aquilo que tem na medida certa. Eu sei viver contido, eu sei viver de maneira controlada, né? Quem vive no Espírito tem gozo. Gozo é alegria. Quem vive no Espírito tem paz com todos. Tem longanimidade. O que é longa? Vem de longa. Vem de longa. A minha animidade ela é longa. Então, eu posso ter paciência, mas olha, demora para perder a paciência. A pessoa me irrita, a pessoa me xinga, a pessoa me ira, mas eu vou demorar para perder a paciência com ela. Porque eu tenho longanimidade, né? Tem muito crente que o pavio é desse tamanho aqui, ó. Falou um A, ele já explode. Benignidade, né? Benignidade tem a ver com ser benigno, ao querer o bem das outras pessoas, né? Bondade, característica é bom. E a fé, que é um dom também, né? O dom da fé, mas também é um atributo do Espírito. A carne ainda tem aqui as glutonarias, as pelejas e as heresias. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios, né? Esse pessoalzinho aqui, mais alguns, né? E ele chama de obras da carne. Outra lista aparece em outras epístolas. Vão aparecer várias listas, porque a carne são muitas. Desagrada a Deus, né? Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta coisas semelhantes a essa. A palavra vos declara, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não terão o reino de Deus. Podemos dizer isso em 3 categorias: sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria, pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, heresias, homicídios, bebedices e glutonarias. Uma coisa interessante, esses pecados aqui, ó, dessa terceira classe, os pecados de ordem social, eles são pecados que eles vão ir diretamente, né, mais fortemente, contra o próximo, né? Esses pecados daqui dessa ordem aqui, ó, que são de ordem religiosa, que são uma idolatria e feitiçaria, eles vão se opor diretamente a Deus, nosso relacionamento vertical. E esses pecados aqui de sexo ilícito, que é a prostituição, a impureza e a lascívia, eles vão fazer dano ao nosso próprio ser. Vão fazer dano contra o nosso próprio corpo, contra o nosso próprio, nossa própria mente. Entendeu? Então, são pecados contra aqui, né? Contra o nosso corpo. Conclusão. Cada crente, lembra que a salvação é individual? Não é o tio que é pastor, é individual. Fazer uma análise retrospectiva para verificar as suas inclinações. Está inclinando mais ou está inclinando mais o espírito? São carnais ou espirituais? Salomão disse que o homem é aquilo que imagina. Olha aqui de novo o desejo, né? Concupiscência. Jesus disse que o homem fala aquilo que o seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal e resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e em paz. Então, vamos vigiar, né? Vamos ter cuidado. Como é que está o nosso coração? Né? Ele está buscando coisas de Deus? Ele está sendo paciente? Está tendo paciência com o próximo? Né? Ele está ajudando o próximo? Está sentindo a dor do outro?
ou a gente está vivendo com as obras conforme as obras da carne, né? Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Maicon, essa foi a lição dessa semana. Qualquer coisa, estamos lá no Manancial, só nos procurar. Participe a todos.